E aí, galera do Cifra Club? Bom, a gente está aqui hoje para poder comemorar os 17 anos que o site está completando. E hoje estou com a participação de um músico super ilustre aqui, Lincoln Shabe. Lincoln, prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Pessoal, o Lincoln, para quem não conhece, é um dos bateristas mais respeitados do Brasil. O Lincoln, ele gravou, já tocou com quase todo mundo que você pensar, ele já gravou. E gravou com a Real Filarmônica de Londres, junto com Milton Nascimento. Participou de vários projetos, desenvolveu uma pesquisa super bacana sobre tambores. Ganhou o Grammy em 98. Participou em 2001 de um disco sensacional, da Pesada, né? Que é disco 3, ao lado de dois músicos sensacionais também, o Nico Assunção e o Nelson Farias. Um disco de música instrumental, para quem gosta de música instrumental, tem que ouvir esse disco. Já participou de mais de 300 gravações de discos, assim. Tá na área aí, né, Lincoln? Super na área. Tamo aí. E é o seguinte, eu tenho o prazer de receber ele aqui hoje, porque a gente tá com esse projeto aqui dos 17 anos. 17 anos é uma idade que a maioria das pessoas está decidindo o que vai fazer da vida, o que vai estudar, qual a direção que vai dar para a profissão. Então a gente resolveu fazer essa série de palestras, bate-papos, que na verdade vai ser uma conversa, convidando esses músicos já consagrados, que já estão inseridos aí no mercado, para poder trocar uma ideia com a gente e falar como que foi a trajetória deles, como que eles atingiram, como que eles conseguiram gerir a carreira para poder atingir o sucesso nesse mercado aí, que é uma coisa que fica muito no ar às vezes para as pessoas não sabem como começar, qual a idade que a gente pode começar. Então eu vou bater um papo com o Lincoln aqui, ele vai ajudar a gente a esclarecer algumas coisas, beleza? Beleza. Lincoln, seja muito bem-vindo aí, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Valeu. Vamos lá. Queria que você falasse pra gente como e quando você começou a tocar. Olha, eu sempre tive interesse por bateria desde a infância. O meu pai tem um estúdio de gravação, um estúdio bemol, que é um estúdio muito tradicional. Ele é um dos precursores do áudio no Brasil. E desde pequeno, então, eu convivi com esse ambiente de música. De gravação. Gravação, pessoal gravando, músico passando e tal. Desde pequeno, papai conta alguns episódios. Eu construí uns tambores, queria tocar na batera, mas aí tinha que segurar um pouco, né? Porque menino mexe, quebra e tal. E quando eu tinha 15 anos, eu sempre ligado à música. Eu e meu irmão Ricardo, desde pequeno, sempre ouvindo. Papai levava os discos para casa, época do LP, fita cassete, copiava os lances, era muito bom. O ambiente, né? Todo Ambiente musical, né? Isso. Minha mãe, muito musical, tocava piano, então era muito bacana. Meu pai é um amante da música, tanto é que segue até hoje. 50 anos tem um estúdio bemol e ele está aí firme aí, suportando as tempestades do país, né? Mas aí, camarada, aos 15 anos, eu fiquei, entre 14 e 15 anos, eu comecei a ficar muito interessado, sabe? Eu ouvi o Laércio Vilar, uma gravação do André Dekesh. O André é um pianista de Belo Horizonte, que estava voltando da França, tinha estudado em Paris, e ele gravando com o Yuri Popov no baixo, Juarez Moreira na guitarra, e o Laércio Vilar na bateria. Eles gravaram uma música do Egberto, chamava O Sonho. Nossa, Egberto Desmonte, uma música muito bonita, e eu lembro de eu passando por ali, 14 anos, você já começa a se ligar mais, né? Pô, eu achei aquilo tão bacana, rapaz, aquela bateria do Laércio e tal, e falei pro papai, o papai percebeu isso e falou, vou arrumar um professor para você. O papai tinha conhecido o Neném, baterista. O Neném de Belo Horizonte, o Esdra Ferreira, ele é o meu mestre de bateria. É o ícone, né? É o cara que me ensinou tudo o que eu sei, e é o cara que me deu a faísca, né? Para eu seguir na vida trabalhando com música. A concepção, o conceito da ligação mais transcendental com a música, né? Que é isso que a gente, esse compromisso. E aí me apresentou pro Neném, gente fina pra caramba, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia o Neném falou, não, você que é o batera, eu nem sabia que era batera. Eu falei, deve ser eu. E aí seguimos. Com 14 anos. De 14 para 15 anos. Certo. E aí foi isso, o Neném começou a me passar ali técnica, com toda a seriedade. O Neném é um cara muito sério pra música, muito poético assim, e ia aplicando. As coisas, ele também era um jovem. Então ele falava, uma coisa ou outra que eu não tenho certeza, porque não tinha na época, não tinha o Cifra Club, a gente não tinha informação, não tinha internet. É assim, chegou um disco do Miles Davis, a gente ficava sabendo, fulano de tal aí tem... tinha que correr atrás, gravar na fita cassete, exatamente. Pra ouvir, né? Aí o Neném falava, isso aqui eu tenho certeza, que ele tinha estudado com Emílio Gama,
um grande professor, grande baterista, grande músico, Emílio Gama. Tinha passado, o Emílio tinha formação, eu não sei se ele estudou na França, então ele sabia direito essa parte técnica. O que foi passado para o neném já foi uma coisa correta. Porque nessa época muita gente tinha informação errada. Estudar com baqueta de ferro, segurar a moeda na parede, era coisa do folclore, né? Isso aí é igual a mula sem cabeça. Só ouvia e né, dava sequência. Mas o Emílio passou a coisa certa para o neném. Então isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O neném já aprendeu a coisa certa e o que ele falava? Ele falava, meu querido, as coisas que a gente não tem certeza, a gente ouve os grandes tocando. Então essa foi a grande sacada. A gente ouvia o Tony Williams, ouvia o Elvin Jones, ouvia o Steve Gadd, o Art Black, e ali não tem mentira, né? Não tem. A gente observava e aí seguia estudando. Bom, você falou do neném aí, que é uma referência, né? Desde do seu início, assim. Tem alguma grande referência hoje, assim, para você como músico? Assim? Olha, nessa trajetória, né? Eu já toco há mais de 30 anos. Nessa trajetória, eu tenho muitas referências. Muitas referências. E como eu usei essas referências? Eu fui conhecendo, por exemplo, o Elvin Jones é um baterista muito importante na minha vida. O Elvin Jones é um cara que toca a alma. A forma dele tocar é uma forma que ele tem pouca mecânica ali, sabe? É uma forma de tocar mesmo. O Miles Davis falava, se o Elvin não acende, ninguém acende. É o baterista que põe fogo, foi o baterista do quarteto do John Coltrane. Então o Elvin me influenciou num tipo de linguagem, que isso é importante, a gente localizar as influências, a gente não tem que ter um cara. O neném é o meu mestre. São vários, né? No final das contas Exatamente. São vários. É até injusto, é até complicado, a gente que é músico. Não, mas a pergunta é muito boa, claro, né? Mas é isso. Mas são vários. Mas eu tive o mestre, mas as referências. Aí o Peter Erskine, baterista do Weather Report, né? Um estilo de música, o Billy Cobham. Aí conheci o Steve Gadd. O Steve Gadd não tem jeito, é igual a primeira vez que o cara vai à praia. Ele fica louco, o cara apaixona com aquele lance, é bom demais. Então o Steve Gadd mudou a bateria. Então tem vários caras na bateria brasileira, Robertinho Silva, o Nenê que tocou com o Hermeto. Nenê me pirou a cabeça, né? Pascoal Meirelles, bicho, Milton Banana. Então tem muita gente. É um pessoal fera demais, né? Ô Lincoln, você falou que começou a tocar num ambiente aí todo favorável, assim, todo mundo musical e tal. Quando é que foi que pintou aquela faísca, assim, falou, pô, quero trabalhar com música, quero ser músico profissional? Porque, pelo visto, aí começou assim, vou aprender a tocar batera com o neném e tal, mas assim, quando você resolveu... Léo, olha, pra te falar a verdade, eu não tive um momento assim, porque eu já comecei para tocar batera e desde 1979, quando eu comecei a estudar, a minha vida era tocar batera. Eu não sei se é por causa desse ambiente, que isso era muito normal dentro da minha casa. Meu pai vive de música desde Estúdio Bemol há 50 anos. Então eu comecei a tocar batera. Eu até, na época, fiz um vestibular, fui lá fazer um vestibular para comunicação, mas eu me liguei muito na bateria. Me liguei muito na música, eu me ocupava muito do estudo da música e sempre com um sonho que era tocar bem o instrumento. Então eu não ficava com aquele negócio, será que eu vou ganhar grana? Será? Isso no processo de um adolescente. Entendi. Né? Isso foi uma consequência, né? Exatamente. Porque a gente vê, por exemplo, tem vários exemplos, como esse seu, eu fiz comunicação, é justamente isso que eu estou falando, assim. Uhum. Porque você de cara, você falou assim, não, vou fazer vestibular de música, ou vou estudar música na universidade, eu não sei também nem se isso era uma coisa... Não, música popular não tinha no Brasil. Eu me preparei para algumas provas para Berkeley, em Boston, nos Estados Unidos. Eu me preparei para a prova da Manhattan School, mas eu já era um profissional de música. Porque, na verdade, aos 15 anos eu comecei a estudar, mas aos 17 eu já tocava na noite. Entendi. Era diferente, o mundo era outro. Eu já substituí o neném no bar, que se tocava até tal hora, sabe? Entendi. Eu não tinha carteira de motorista e já tocava nesse bar. Tocava com Renato Mota, né, que hoje é um grande músico consagrado. Grande compositor, né? Assim, então nós começamos junto. Então isso aí já era orgânico, sacou? Viver da música, ganhar meu cachezinho, sabe? Com certeza. Igual a gente tem o exemplo do Ginga também, que é dentista, né? Exatamente. Que é um excelente compositor, violonista também. Essa coisa da profissão, assim, música profissional, nem sempre você precisa fazer um curso, né? Superior para ser, no seu caso, você começou profissionalmente. Exatamente. No meu caso, eu não estudei numa escola formal, mas é o que eu digo para os meus alunos. O tempo que eu me dediquei ao estudo básico dá mais ou menos um curso de medicina e meio.
Porque era todo dia, 6 horas por dia, no final Tem minha que mãe já não estudar aguentava. Era da borrachinha para bateria, da bateria para borrachinha, aí vamos ouvir os discos. Eu estava contando hoje para um aluno, para o Fernando, que veio de carona comigo, da Escola Bituca, onde eu dou aula em Barbacena, que a gente ouvia tanto jazz que o pai do Renatinho um dia passou, estava tocando John Coltrane, ele falou assim, essa radiola aí não está estragada, não? Ele achou que tinha estragado o som, porque era aquela quebradeira, os caras improvisando. Ele falou, não está estragada a radiola, não? Agarrou aí, né? Agarrou aí. Ô, Lincoln, chegou uma pergunta aqui do Júlio Bortotti. Olá, Lincoln. Queria saber quais os primeiros passos para se dar em uma bateria. Quer umas dicas aí, Tipo, ó. os primeiros passos para... Primeiros passos para começar a tocar bateria. Ah, para começar a tocar bateria. O primeiro passo é se informar sobre a bateria, né, sobre o instrumento, ouvir a música ouvindo a bateria. Se possível, procurar um professor, né, para te orientar, para você não começar o caminho fazendo coisas erradas tecnicamente. Que às vezes a gente confunde a forma de segurar a baqueta, isso vai ter que ser consertado depois. Então já é legal, né? Começar assim, né? Eu acho Com uma bacana. direção. Eu acho que é isso. É como eu disse, primeiro se informar, ficar ouvindo ali ludicamente, curtindo a bateria nos sons, observando o que é bateria na música e, se possível, procurar um professor ou uma pessoa mais experiente para que você não crie vícios técnicos que depois você vai ter que corrigir. Tá a dica aí, Júlio. E aproveitando aqui, mandando um abraço para você, o Anderson Leal. Abraços dos alunos da Faculdade Bituca do curso de bateria. Valeu, Anderson. Grande figura, grande aluno. Isso aí, a turma lá é ótima. Bom demais. Pois é, Lincoln, você falou aí que foi um processo muito natural, né? Mas para a maioria das pessoas, quando você não está num ambiente, né, de casa, um ambiente musical, né? Você falou que seu pai trabalhava parto, com eu música. vejo os meus alunos. Por exemplo, o meu pai, ele queria ser músico, mas o meu avô falou assim, meu filho, vai ser doutor, vai arrumar uma profissão, arrumar uma profissão, né? Isso acontece assim. Você viveu alguma dificuldade assim pelo visto não, né? Assim, nessa aceitação da sua família, porque não. Você já estava no meio, né? Não. Na verdade, para ser sincero, eu não tive problema nenhum. Um apoio, sim. Eu não. Eu tive apoio demais da família. Isso é um Todos privilégio, achavam aquilo muito bacana. Agora, tem um detalhe nisso aí, Léo, que é muito importante. Desde o primeiro dia, isso é uma característica da minha personalidade, Léo. Desde o primeiro momento, eu mergulhei no estudo da música. Então, momento nenhum é uma brincadeira. Os meus primos comentam que a gente, adolescente, 17 anos, a gente viajava para Guarapari, na Praia do Morro, e todo mundo descia para a praia e eu tinha que fazer o meu estudo de técnica. Diário. 1 hora, borrachinha, baqueta, rudimentos. Então, isso eu acho que as pessoas ficam até com medo de cortar sua onda. É claro que tem um tio ou outro que dava uma sacaneada. Ah, isso é fogo de palha, esse menino vai tocar bateria, não. Normal. Mas as pessoas importantes, né, no que diz respeito ao apoio, essas me deram muito apoio. Isso é importante demais. Demais, importante demais. Isso dá uma energia, né, um gás, eu acho que autoestima, é o combustível na autoestima. Isso aí é um grande passo, né? Mas para quem não tem esse incentivo em casa, tal, e às vezes fica na dúvida, fala assim, pô, mas será que se eu me tornar um músico, será que eu vou ser bem sucedido? Será que eu vou conseguir trabalho e tal? Levando pro campo da bateria mesmo, assim, você acha que o campo de trabalho para quem toca bateria é amplo? Tem, tipo, algumas áreas? Em quais áreas que é possível atuar, assim, quem toca bateria? Muito bem. Então nós vamos começar primeiro para aquele que quer se tornar um profissional. Pode ser assim? Pô, claro. A atitude do cara que quer se tornar um profissional de bateria. Primeira atitude, se organizar. O cara tem que se organizar. Ele tem que entender aonde ele está e onde ele pode chegar dentro da carreira dele. Sendo ele baterista, violonista, sendo ele médico, sendo ele mecânico. Certo? Ele tem que buscar excelência. O cara tem que ficar bom naquilo que ele faz. Ele tem que ser ótimo naquilo que ele faz. Mais do que ótimo, né? Exatamente. Então ele tem que ter organização, ele tem que ter autocrítica, né? Ele tem que ter cuidado com o estudo, cuidado com a apresentação. Porque uma coisa é um cara chegar maluco, desorganizado, mal dormido e falar pro pai, pô pai, vou tocar bateria. Não... Ninguém põe fé nisso. Né? Eu não estou falando que todo mundo tem que ter carinha de careta, não, mas é atitude. As pessoas acreditam. Né? Você para no borracheiro ali, o borracheiro que te trata com respeito, e você percebe, esse cara entende de pneu. Esse cara não está me enrolando. Ele não está ali com palitinho na boca, batendo uma marretinha suja.
Então é a mesma pra coisa ganhar ao um pouquinho bater. daqui 10 minutos, Exatamente. né? Então você vai virar cliente do cara, vai voltar lá outras vezes, né? Então é estudar seu instrumento, aprender um segundo idioma, quanto antes juntar uma graninha, organizar suas finanças para ter um bom instrumento, né? Os pratos de batera são uma poupança. Eu tenho os meus pratos quando eu comecei, sabe? Não ficar afoito com a moda. A moda já diz, o nome já diz, moda vai passar. E se você vai tomar isso para a sua vida, tocar batera, pensa que é para a vida toda. Então se organizar, ter um bom equipamento, organizar o horário de estudo, né? Procurar uma boa escola, procurar boas companhias, porque aí você conquista o respeito de todo mundo. Pô, esse cara não é moleque, né? E aí tem uns outros passos. Credibilidade, né, Lincoln? Credibilidade. Exatamente, construir a credibilidade. Primeiro você acreditar em você mesmo. Você só vai conseguir acordando cedo, alimentando bem, praticando um esporte. Isso é importantíssimo. Não existe essa onda de músico e aquele gordão doidão que usa droga. Não existe isso há muitos anos. O mundo não comporta isso mais. Existem umas figuras que a gente coloca aí no imaginário, nos filmes. Mas nos dias de hoje, todo mundo quer uma pessoa limpa, uma pessoa saudável. Disciplinada, séria, articulada, que você possa confiar o artista. Ele quer um cara que você marcou 3 horas tem ensaio, 20 para as 3, no máximo você já está lá. Que é o que eu falo para os meus alunos. Banho tomado, barba feita, dente escovado e com a baquetinha na mão. É isso que todo mundo quer. Isso concorda? Demais, com certeza, concordo 100%. E aí o cara, com uma postura dessa aí, é muito mais fácil cativar em casa, cativar, né? Os pais vão ver que não é brincadeira, você está levando a sério, vai ser a sua profissão para a vida inteira. Tem que levar a sério. Qualquer segmento da vida hoje, tudo a gente tem que dedicar muito, e com música, essa dedicação, assim. O pessoal acha que é brincadeira, mas a gente tem que... Porque o que eu digo, Léo, desculpa te cortando, a música, para mim, é o ofício mais maravilhoso, para mim é uma bênção. Com certeza. Eu dei sorte demais passar por essa vida aqui, tocando música. Viajar o mundo inteiro, ir a lugares lindos, tocar para as pessoas, passar uma mensagem, o cara fica ali feliz vendo o seu som. Agora, a profissão, ela é uma profissão que requer atenção. Certo? Ela requer atenção, você tem que estar atento à profissão. Você não pode esperar a gasolina acabar para caçar gasolina no carro. O carro tem que estar abastecido. Você não espera o carro derrapar para trocar o pneu do carro. Já tem que ter pneu. E a profissão é essa, velho. Se organizar. O combinado é o combinado. Não, eu não posso, Léo. O Léo está me oferecendo uma coisa ótima para tocar, eu não posso. Porque é pior. Não, Léo, nós vamos dar um jeito, amanhã eu chego lá. E não chego. Você nunca mais vai me chamar, né? Então é essa construção que eu falo da organização, da confiança. Isso a gente vai amadurecendo, né? Para ser um profissional. Com certeza. Ô Lincoln, e a respeito do campo de trabalho mesmo, assim, o baterista hoje, ele vai obrigatoriamente acompanhar um músico, ou ele pode seguir uma carreira assim de ficar dando workshop, ou de dando aulas, ou de produzindo, ou tudo junto? Boa pergunta. Como que... Muito bom. Olha, o meu caso é mais pro tudo junto, né? Entendi. Eu dou aula de bateria, sempre gostei de dar aula de bateria. Particular? Dou aula particular, dou aula na escola Bituca, esse projeto maravilhoso do grupo Ponto de Partida que tem lá em Barbacena, né? Já dou aula lá há 9 anos. Então, eu dou aula, eu toco em estúdio para gravar discos, né? E toco com artistas. Eu tenho a sorte de tocar há 18 anos com o Milton Nascimento, que é um gênio da música. Isso eu coloco muito em função da sorte mesmo. Estar preparado no momento certo. Quando o Milton precisou, eu estava preparado para cumprir aquela função, né? Não foi a oportunidade, porque há anos, vamos colocar, quase 10 anos antes do Milton me chamar, o Arthur Maia me chamou para fazer uma audição com o Lulu Santos. O Claudinho ia passar para a banda do Alceu Valença e eu tive consciência de que eu não tinha condição de tocar música pop. Eu tocava muito jazz, muita música brasileira, eu era muito envolvido com isso. O Arthur gostou, deu toque, mas eu, na hora, muita gente queria me bater. Mas como que você falou, recusa? Eu sabia que eu ia chegar lá, não era a minha hora. Sabe? Então, é acreditar que está fazendo a coisa direitinho. Vai ter a hora certa, as oportunidades vêm. Quando você me perguntou sobre o trabalho para baterista, o mundo está vivendo uma crise. Só que nós não podemos ficar reclamando e sentado, porque nós estamos vivos nesse momento. Uhum. Eu não vou esperar para que 200 anos... Então a gente tem que se virar nesse momento. O que eu posso fazer? Ser mais competente, criar mais oportunidades de trabalho, né?
Se eu dava uma aulinha, eu passava... Não pode ter preguiça, velho. Isso. A gente não pode ter preguiça, tem que se engajar. Isso aí, mesmo. Precisou reformar uma bateriazinha, eu fazia isso. Né? Eu reformava a bateria, vendia a bateria, eu comprava um tom-tom, pintava de vermelho, vendia para outro cara, comprava um prato, eu me virava. Né? E é assim, quer dizer, isso tudo com certeza foi te dando uma base, né? Pra você fazer uma poupança aqui daqui Exatamente. Um tempo, aqui eu vou comprar um prato, você tá com um prato mais legal e isso aí vai te gerar. É o que eu falei de gerir as finanças. Você tem um bom relacionamento com o dinheiro, né? Não precisa ser aquela coisa desesperada, eu vou juntar $1 milhão, não é isso. É se organizar para ter seu equipamento e conseguir, né, viver decentemente. A próxima coisa que eu te perguntar aqui é o seguinte, o que você faz hoje para se manter na música? Toca, dá aula, trabalha com produção, você acabou de falar aqui, mas pontuando, hoje você dá aulas particulares. Isso, dou aulas particulares. Você grava muitos discos em estúdio, isso é muito requisitado, né, Lincoln, para poder gravar? Eu gravo bem, eu já gravei mais discos, mas hoje eu gravo bem, sabe? Eu já gravei muito mais, eu tinha mais tempo. Como hoje eu trabalho com um artista que viaja muito, né? Exatamente. Ele requer a minha atenção, que tem isso. Além do tempo, por exemplo, na quinta-feira eu viajo com o Milton, nós vamos tocar em Salvador, quinta e sexta-feira. Vocês acabaram de chegar de Londres. Chegamos a turnê da Europa, fizemos Londres, fizemos Portugal, a gente fez Lisboa e fez Porto. De lá já fizemos show no interior de Minas, tocamos anteontem em Ubá, tocamos no projeto Back to Black no Rio, anteontem. Né, antes de Ubá. Eu tenho foto no Instagram, assim. Exatamente. Então a gente tem que ter uma organização em cima disso também. Né? Então hoje eu gravo menos porque a gravação também você tem que ser visto. Eu trabalho com ótimos produtores aqui em Belo Horizonte, que isso é muito importante também. Trabalho com o Robertinho Brant, que é um produtor de altíssimo nível. Trabalho com César Santos, outro produtor de altíssimo nível, e no Rio de Janeiro trabalho com Gastão Villeroy. Então, em vez de eu ter 50 gravações que eu vou ali na correria e resolvo, eu tenho aquelas que me mantêm, né? Gravei o disco novo do Vanderly, esse disco deve sair agora, produção do Robertinho. Então é isso. A partir de um certo ponto também, Léo, você começa a ficar de olho na qualidade. Claro, com certeza. Né? Você não tem como abraçar tudo mais, né? Se você escolher uma coisa ali, precisa fazer bem feito. Eu tinha 22 anos, eu tocava com o Saulo Laranjeira e ainda pegava um bico de motorista no carro do Saulo. O motorista estava gripado um dia, eu falei, não, eu vou dirigindo. Fomos daqui para Bahia dirigindo e chegou lá, ainda fiz o baile. Mas isso é energia de 22 anos de idade, ué. Né? Com certeza. Isso aí eu vi o hino do Galo e dava cambalhota pra frente e pra trás. Agora a coisa vai mudando. Você tem que se ligar, porque se eu começo a pegar muita coisa, eu começo a atrapalhar o meu trabalho principal, que é tocar com o Milton Nascimento. Eu tenho que chegar lá descansado, né? Com certeza. Ô Lincoln, pra finalizar aqui, ó, tem gente mandando abraço pra você aqui da Espanha, Davi Vargas. Olá chique. Desde Espanha. Valeu. Mateu Derico, tchau da Itália. Pessoal aí todo mandando abraço pra você. Valeu. Pra gente fechar, uma mensagem pro pessoal assim, que quer ser músico, que tem vontade de seguir essa carreira, né? Que você acabou de falar que é um privilégio. O que fazer? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente, no decorrer do bate-papo, a gente falou disso. Nós falamos várias coisas, né? Com certeza, assim, já, pessoal. Mas resumindo, né? Eu acho que é levar a sério, Léo. É levar a sério e saber onde você quer chegar, o que você quer, né? O que você quer. Primeiro, aprender o básico dessa ciência da música. A gente tem um básico que a gente tem que aprender, né? O cara é dentista, ele é dentista, mas ele não sabe arrancar dente. Não, ele não é dentista, ué. Então, o baterista ele tem que saber o básico da música, né? O mecânico que é mecânico, mas não entende de motor, ele não é mecânico, né? Com certeza. Então, eu penso o seguinte, o músico, aí o cara, não, Lincoln, mas eu gosto de tocar música sertaneja. Então, você tem que se aprofundar nisso aí. Você vai se informar. Vai ser o cara. Exatamente. Né? Vai ser o cara. Exatamente. É isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que se dedicar mesmo. É se dedicar, se organizar, repetindo o que eu disse. Aprender o básico dessa ciência, estudar um segundo idioma, caprichar na alimentação, praticar um esporte, ter um bom instrumento e praticar música e se envolver com música. Ouvir música, né? Uma coisa muito importante, Léo. Trabalhar suas deficiências. Nenhum de nós nasce sabendo tudo. A gente não tem facilidade para tudo. Tem aquela coisa, outra que eu falo, mas na hora de tocar o chorinho, é isso que nós vamos trabalhar. É o 7x4 que está te incomodando? Trabalha o 7x4, velho. Entra para dentro do seu quarto, liga o clique,
Toca o 7x4, tem ninguém te vendo, não. Grava, se escuta. Exatamente. Né? Então, trabalhar as suas deficiências, que você vai limpando, vai tirando as arestas. Com certeza, é isso aí. Gente, é um prazer enorme receber o Lincoln aqui, essa figura que é extremamente importante para o universo da bateria e para o universo musical também brasileiro. Você é daqui, né, Lincoln? Sou daqui de Belo Horizonte. Pois é, mineiro. Privilégio nosso também, da gente que é de BH, de Minas Gerais, de ter essa pessoa, essa figura sensacional aqui perto da gente. E, Lincoln, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra bater esse papo com você aqui. Muito obrigado também. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Pessoal.